Bom dia, oficialmente agora, para a gravação da aula. Aula 13, da frente 2, caderno 4, segundo ano do ensino médio, 2020, SAS. Na tela para vocês, então, aí, o resumo da aula, segundo aquilo que o SAS nos apresenta. Qual é que é a essência dessa conversa? É tratarmos da construção da lei da lei da velocidade. Então, na cinética química, uma reação química, ela pode e será descrita através da sua lei experimental. Então, a lei da velocidade, ela é construída a partir do seguinte: atuam na lei da velocidade os reagentes da etapa lenta elevados aos seus respectivos coeficientes e tudo isso multiplicado por uma coisa chamada constante cinética ou constante de velocidade. Essa constante cinética ou constante de velocidade, ela é específica para cada temperatura de trabalho. Então, definida a temperatura de trabalho, você pode conseguir deduzir qual é o valor dessa constante. Essa lei da velocidade, essa expressão da velocidade, ela serve para qualquer concentração. Além do que, ela pode ser estudada para as reações diretas e para as reações inversas. Então, tem a possibilidade, né, de nós fazermos a leitura das leis das velocidades para as reações diretas e para as reações inversas. Dessa forma, a gente vai criando algumas interpretações. A primeira situação importante é dizer o seguinte, que quando uma reação acontecer em etapas, a gente vai avaliar o seguinte: uma reação em etapas, numa reação em etapas, a lei da velocidade, ela será dependente exclusivamente da etapa lenta. Então, em havendo duas etapas, quem decide ou quem caracteriza a lei da velocidade será necessariamente a etapa lenta. Essa etapa lenta será descrita para vocês ou na forma da escritura das reações ou ainda na forma de uma escrita de energia de ativação. Então, avaliando por tempo, veja bem,
uma reação como essa, que tem aqui 4 etapas reacionais. A segunda etapa deve ser a etapa lenta, que apresenta a maior das energias de ativação. Então, aqui seria a etapa crucial, por ser a etapa mais lenta. Isso é a essência da conversa, sem muito que a gente ficar debatendo. Gostaria de propor a vocês que nós construíssemos aqui na questão 3 a lei da velocidade para essa reação. Qual é a etapa que interessa? Essa daqui, ó. Só interessa a etapa lenta. Por quê? As outras etapas acontecem de uma maneira rápida e não tem valor na leitura da interpretação da lei da velocidade. Vou dar um exemplo para vocês. Para usar petróleo, nós temos que levar em conta o tempo que a natureza deu conta para produzir o petróleo ou o tempo para refino do petróleo? O que é mais preponderante quando a gente vai avaliar a viabilidade da utilização do petróleo? É óbvio que é o tempo que a natureza demorou para formar o petróleo. Então, o tempo para a natureza formar o petróleo é a etapa lenta do processo. O refino é uma etapa rápida. A queima do petróleo no motor de um veículo é etapa rápida. Então, o que tem preponderância é a etapa lenta. E aí a gente constrói as coisas de maneira muito direta. A velocidade é igual a 1K vezes a concentração do primeiro reagente, no caso, o HBr, isso, elevado à primeira, vezes o segundo reagente, no caso, o O2, também elevado à primeira, o que nos encaminharia para a letra A de amor. Isso daqui, esse fato de uma reação ocorrer em várias etapas, leva o nome de reação não elementar. São reações não elementares, aquelas que ocorrem em mais de uma etapa. Então, marcar esses itens aí, né? Reação não elementar ocorre em mais de uma etapa. Reação elementar ocorre em uma única etapa. Um outro item importante é falarmos da ordem reacional. Então, nesse caso aqui, a ordem da reação é reação de ordem 2. Por quê? A ordem é o somatório dos expoentes. Como os expoentes aqui?
levam à soma 2, é uma reação de ordem 2 que nós temos nesse instante aí. O que mais? Reações elementares são aquelas que ocorrem numa única etapa. E, sendo assim, a ordem relativa é da situação da própria equação, não tem por onde a gente fugir. Então, reação elementar, uma única etapa. A própria reação fornece a expressão da velocidade. Veja o exercício 2. O cara não falou nada para nós. Ó. Ele não está contando nada acerca dessa reação. Qual é a boa dedução? A boa dedução é de que essa reação que seja uma reação elementar, ou seja, a lei da velocidade seja expressa a partir dessa consideração aqui. Uma constante vezes a concentração do reagente elevado ao segundo expoente. Eu não sei nada sobre a endotermia, a exotermia. A ordem global, pelo que a gente está deduzindo, seria 2. Quem atua na lei da velocidade são os reagentes apenas. Então, essa situação é uma situação que a questão está mal construída, porque ela deveria falar para a gente que é uma reação elementar. Por quê? Pode ser que aconteça de uma reação ter a expressão dela. Isso aqui é a reação global, ó, que a reação global não equivalha à lei da velocidade. Isso é totalmente plausível, extremamente presente essa possibilidade, mas a priori vamos levar em conta essa situação. Estão compreendendo as ideias aí, amiguinhos e amiguinhas? Uhum. Alex, o expoente que é levado na equação sempre vai ser a quantidade de elemento que tem no Na verdade, reagente? é o coeficiente do reagente, né? Ah, tá. Os coeficientes dos reagentes da etapa lenta. Lembrando isso, hein? Se tiver etapas, é relativo à etapa lenta. Beleza. Tá ok? Vou apagar essas anotações. Alex, a Maria perguntou no chat para você. No chat, deixa eu achar o chat. Cadê o chat? Tá aqui o chat. O que é ordem mesmo? Ordem é, de maneira simplificada, Maria, é a somatória dos expoentes que vão fazer parte da lei da velocidade. Então, aqui você constrói a lei da velocidade, você tem lá os expoentes. E esses expoentes, quando somados, gerarão o que a gente chama de ordem da reação. Ok? Maravilha, Maria. Gente, continuando com a nossa situação aqui. Vamos tentar fazer
essa questão de número 2, perdão, de número 1, que está aparecendo aí, antes de eu avançar para uma outra coisa que eu quero discutir com vocês hoje. Veja uma coisa, gente. Aqui, o ferro, ele é sólido. Então, fica atento nisso. O ferro, que é sólido, ele não interfere na velocidade. Por quê? Porque a concentração de sólidos, nós vamos adotar isso como uma estratégia de trabalho. Eu vou adotar que a concentração de sólidos ela é igual a 1. Isso aqui é uma noção didática de considerarmos que a concentração de sólidos vale 1. Não que necessariamente seja verdadeiro isso, até porque, se vocês pensarem um pouco, um pacote de sal, por exemplo, se a gente não der umas batidinhas do lado do saleiro, ele não consegue se encaixar completamente no saleiro. Então, a concentração dele varia com o tempo, porque concentração é a quantidade de matéria por espaço ocupado, né? E dessa maneira, a gente tem que estar levando em conta esses detalhezinhos. Vou admitir que a concentração de sólidos é 1, porque isso me ajudará em muitas coisas ali para frente. Então, quem é preponderante no cálculo da velocidade dessa reação? É só o HCl que tem influência. Então, para calcular a velocidade dessa reação, nós dependemos somente da concentração de ferro? Somente de hidrogênio? Não. Somente de ácido clorídrico? Sim. Então, nós dependemos exclusivamente da concentração de ácido clorídrico para resolver essa situação. Então, os sólidos, variar a quantidade de sólidos não variará a velocidade dos processos. Os processos não dependem da quantidade de sólido presente no sistema. Vai lá. Ah, mas se o sólido fosse em barra versus sólido em pó é mais rápido, qualitativamente, né? Para a gente poder dar as qualificações mais quantitativas para criar a lei da velocidade, inclusive, a concentração de sólidos não participará dessa expressão. Ok? Aí, sem tratar de mais coisas, eu tenho um desafio para colocar para vocês, que é a questão 4. Para vocês pensarem um pouco, admitindo que essa reação seja uma reação elementar. Então, vou admitir que ela
seja uma reação elementar. O que significa ser uma reação elementar, gente? Oi? O que é uma reação elementar? É quando a própria equação é a velocidade. Emily, então, onde a própria reação ou a própria equação fornecerá a lei da velocidade. Ou, em outras palavras, uma reação elementar é aquela que acontece numa única etapa reacional. Então, reações elementares só tem uma etapa reacional. Gostaria que vocês pensassem aí e me respondessem qual é esse valor numérico para a gente poder avançar. Querem fazer ou querem que eu faça? Então, né, Alex? Para mim fazer vai ser bem mais difícil. Gustavão, o que você fala? Eu tô com preguiça de pegar um lápis, mas eu vou buscar lá. É que você deve estar na cama ainda, né? Esse é o problema. Aqui nós estamos em Black Mirror. Estamos monitorando tudo que estão fazendo. Sim, percebi. Como que eu sabia que estava na cama ainda? Livro que é nada. Letícia, o que você diz? Prefere que eu resolva ou preferem tentar resolver? Eu acho que você. E você, Buzete? A Letícia tá na cama ou não, Ale? A Letícia, eu acho que não. Não. Aí, viu só? Caramba. Disciplinada, né, meu? E você, Buzete? Quer tentar fazer o exercício? Ou prefere que eu opere o exercício? Hein, Buzete? Estamos em democracia, não é mesmo? Então... Alex, o que ele quer achar certamente na 4? Oi? Quero que você ache a razão entre as velocidades. A velocidade antes e a velocidade depois, Alex? Exatamente, uma razão das velocidades. E colocar isso como uma razão x sobre y. Peraí, vou fazer. Eu acredito em você, Gustavão. Tá, deixa eu pegar uma. Acorda. É que tem fuso horário aí no Ribeirão, né? Não, é que aqui tá muito cedo demais, cara. Não tá entendendo. O Ribeirão tem fuso horário, é por isso. Morro do Gavião. Pô, tá 5 graus aqui. Não, onde você tá morando no Morro do Gavião? É, lá perto. Tô falando sério? 5 graus. Fiorinhos, o sol já tá estralando já. Gente, para aproveitar o tempo aí que vai acabar a conexão na sequência. Apareceu na tela aí? A velocidade será igual a 1K vezes a concentração Al quadrado de SO2 ao quadrado vezes
a concentração de O2, a primeira. Vou chamar a velocidade 1 de x. E vou chamar a velocidade 2 de y. Portanto, V1 é igual a K vezes alfa ao quadrado vezes beta a primeira. E a velocidade 2 é o mesmo Ô, K. Alex, Pois não. tá em alfa e beta? Isso. Tá. A velocidade 2 será, reduzindo a concentração de SO2 à quarta parte. Então, SO2 será 1/4 de alfa ao quadrado e a de O2 será 2 beta a primeira. Dessa forma, eu terei que x é igual a K vezes alfa ao quadrado vezes beta. E y é igual a K vezes 1/16 de alfa ao quadrado vezes 2 beta. Justo por hora ou não? Ah, eu tô aqui também. Ele Aí quer corta o K. eu quero colocar x sobre y. Eu vou escrever K vezes alfa ao quadrado vezes beta. K vezes 1/16 vezes 2 dá 1/8 de alfa ao quadrado vezes beta. 1/8 de alfa ao quadrado vezes beta. Pau nos Ks, pau no alfa ao quadrado, pau no beta ao quadrado. X sobre y fica 1 sobre 1/8. Matematicamente, x sobre y é igual a 1 vezes 8 sobre 1. Portanto, x Já deu 8. sobre y é igual a 8. A razão x sobre y vale 8. Ok, pessoal? Ok. Jogadinhas matemáticas em ação, né? A matemática como uma ferramenta super importante para as ciências exatas. Aqui nós encerramos a gravação